Venha sobre neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero pra sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, essa razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te receber neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença, te amar. Para sempre em tua presença, te amar. Pai, sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero pra sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, essa razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te receber neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua
presença, te amar. Para sempre em tua presença, te amar. Boa noite, feliz sábado. Vamos fazer o pôr do sol, tudo bem, Alessandra? Marilza, vou te mandar o livro, tá? Eu acho que você enviou para mim o e-mail de novo, eu vou te mandar logo depois do pôr do sol. Muito legal, muito bom. O livro de João, capítulo 3, verso 30, diz: convém que ele cresça e eu diminua. Na minha Bíblia diz: chegou a hora dele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. É muito lindo. Eu coloquei no livro A Graça 2 esse texto e escrevi alguma coisa relacionada a ele. Não adianta as pessoas quererem adicionar qualquer ponto extra com Jesus, ao lado de Jesus, caminhando com Jesus. Não existe, cara. Ele é leão da tribo de Judá, o desejado de todas as nações. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que se fez homem e morreu por mim, por você. O que se pode colocar a lei, os mandamentos ao lado de Jesus? Sim, Ellen White coloca. Ela diz que os dois estão juntos. Mas como se entender isso? Ela não está falando em proporção de igualdade. Ela está falando em proporção de necessidade. Para que o sangue de Jesus tenha valor e vigor, tem que existir uma lei. Mas não que eles andem ou andam lado a lado. Não, tanto é que no propiciatório, aonde eu estou escrevendo esse livro, eu quero que você leia a Arca da Aliança e a Graça. Lá estão juntos Jesus e a lei e os mandamentos. Os mandamentos dentro da arca. E você percebe que os mandamentos sempre foram escondidos. E Jesus sempre apareceu. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus batizava, não ele, mas seus discípulos, mais do que João. Então, dentro da arca, os dois estavam juntos, estão juntos no santuário celestial. Mas a lei embaixo e o propiciatório, Jesus, em cima. A legalidade está em um condena e o outro salva. É isso que Laodiceia não entende. É isso que as pessoas brigam, discutem. Brigam com você, comigo, então? Eu sou um agraciado. Por quê? Porque tudo é Ele, toda a honra, toda a glória, tudo se direciona a Ele. O que agrada a Deus não é você guardar mandamentos, guardar leis, ser bonzinho. Nada disso agrada a Deus. O que agrada a Deus é Jesus Cristo. Será que você nunca vai entender isso? É difícil entender isso? Não, porque os mandamentos, que não tem mandamentos, cara. O mandamento está lá para te condenar, para sapecar a tua orelha. Mandamento não está para te salvar, para te ajudar, para te santificar, para nada. Ele está para te jogar no inferno. E Jesus está para te salvar dele. Jesus te salva da lei. Então, quando diz que os dois estão juntos, não é porque eles têm o mesmo potencial de vida na salvação e na santificação, não. Ao contrário, um mata e o outro salva. Mas, imagina, aceitar isso. Laodiceia não vai aceitar. Em 1888, quando os dois jovens, o Jones e o Van Vogler, pregaram a justificação pela fé, a igreja quase tem um surto.
Destruíram com eles. E eles tiveram o apoio de Ellen White. Agora você calcula uns pastores novos, abençoados e chamados por Deus para ensinar à igreja de Laodiceia o que Deus queria sobre a justificação pela fé, sobre a graça, com o apoio de Ellen White, porque Deus sinalizava para ela de que eles foram escolhidos. Agora você veja, numa época onde se tinha uma profetisa viva, Deus chama duas pessoas no paralelo e ensina uma mensagem que Deus sabia que não iam aceitar. Talvez se fosse Ellen White, eles ouviriam porque eles não iam brigar com a serva de Deus. Pelo menos em alta voz. Agora, por que Deus não permitiu? Para mostrar quem eles eram. E aqueles homens pregaram, e Ellen White disse que Jesus teria voltado. Teria acontecido um derramamento do Espírito Santo se a igreja ouvisse a mensagem da graça e da justificação pela fé. Mas não querem ouvir e não vão ouvir. Não vão ouvir. Agora mesmo estavam chegando quase 10 pessoas, ouviram um pouquinho e foram saindo. Não querem ouvir. Então, louvado seja Deus por você abrir o coração para compreender e entender a graça e pregar essa graça que desde 1888 foi rejeitada e é rejeitada até hoje, até nos dias de hoje. Convém que ele cresça e eu diminua. Tudo tem que ser diminuído aos pés de Jesus. Essa é a mensagem na qual Deus vem mandando para o seu povo desde do povo de Israel. Agora, um detalhe interessante que está no livro. A Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que Deus está dizendo ali? Aí o povo enlouquece, né? Dizendo que Deus, o povo de Deus, guarda mandamentos mesmo. Obedece mandamentos mesmo. Porque está escrito. E as pessoas pregam isso, os líderes pregam isso. E aí você acredita nisso. E aí você vê que ninguém guarda nada. Nem lei, nem mandamento. Se não fosse a misericórdia de Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Porque só ele guardou e obedeceu a lei. Mas o que quer dizer isso? Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência, ou seja, aqueles que produzem os frutos da videira. Paciência é o fruto do Espírito Santo. É o fruto daqueles que creem na graça, que andam em Jesus, que se humilham a Jesus, que sabem que não podem guardar lei, sabem que não pode guardar mandamento algum, que é um transgressor por natureza, mas que tem a paciência e o desejo de ser purificado e perdoado por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Maravilhoso. Aqui está a paciência, o fruto dos santos. Quem são os santos? Deus falou assim: me construam um santuário no deserto. Eu irei morar entre o meu povo e o meu povo será santo. Por que o povo era santo? Porque Deus vivia no centro de Israel. Porque a paciência, frutos dos santos, são aqueles que têm no centro da sua vida, no centro do seu coração, a Deus, a Jesus Cristo, ao propiciatório, aonde era aspergido o sangue do Cordeiro, e embaixo dele estava a tábua das leis que condenava o povo. Por que o povo então vinha matar o Cordeiro e pedir misericórdia de Deus? Porque eles guardavam os mandamentos? Claro que não. Claro que não. Por que então pregam que nós temos que guardar os mandamentos depois de salvos? O povo se reunia fora do santuário porque eram pecadores e transgressores da lei. E por que a arca estava escondida? Ela não ficava à mostra o tempo todo para ninguém? Ninguém mais viu as pedras. Nunca mais. E ela está no céu. Nós só vamos ver quando Jesus voltar que as tábuas aparecerão no céu. Mas não para mostrar os 10 mandamentos somente, mas para mostrar o quarto mandamento, que é o mandamento que é o sinal entre o povo de Deus. Mas voltemos. Os santos são aqueles que têm
a presença de Deus na sua vida. É aquele que não é Laodiceia, mas é adventista. É aquele que tem o fruto da paciência, é santo porque carrega Deus dentro de si. Agora, por que que diz que a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus? O que que é guardar os mandamentos de Deus? Meu Deus, as pessoas pregam que você obedece os mandamentos. Ninguém nunca obedeceu, só Jesus. Então, por que a Bíblia diz guardam os mandamentos? Porque você é o povo, como o povo de Israel, que tinha a guarda da lei, a guarda dos mandamentos. Eu sou o povo de Deus, que tenho a paciência dos santos, porque tenho a Deus e o fruto do Espírito, e tenho em mim guardado, gravado, os mandamentos de Deus, ou seja, Deus me escolheu para eu fazer parte de um povo que guarda os mandamentos, que proclama que a lei está em vigor. Não porque eu obedeço, é porque eu preservo, como Israel preservava. Por que que a arca dos 10 mandamentos não podia ficar na mão de nenhum povo? Primeiro que eles não acreditavam. Segundo que eles não eram santos. Terceiro que Deus já havia escolhido o povo de Israel para guardar os mandamentos de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para guardar a lei de Deus. Todas as guerras que se perdiam, o povo de Deus, como Davi, foram buscar a arca porque eles eram detentores e guardadores dos mandamentos de Deus. Aí traziam a lei, aí o mundo olhava um povo que tinha e que guardava sobre si as tábuas da lei. É isso que Apocalipse diz. E aí você fica se matando dia a dia tentando guardar o que você não guarda. E não entendendo a mensagem da graça, da purificação. Jesus não morreu para você obedecer à lei. Não existe isso em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Ele morreu para te perdoar. Dá para entender? Isso não quer dizer que vai virar baderna. Se eu vivo a graça, eu produzo os frutos da graça, que é perseverança, amor, fé, alegria. Eu consigo ter os controles emocionais pelo poder de Deus que jorra em mim, não porque me transforma, não porque me coloca eu, um homem que vou agora ser o top de linha, o guardador da lei, não, é porque nele, em mim, jorra o rio da água da vida. Porque eu bebo dessa água, dessa fonte, e essa fonte, esse sangue, ele me purifica dos meus pecados 24 horas por dia. Eu faço o que o povo de Israel fazia, e você também. Eu entro no santuário celestial e converso com Jesus para ele ter misericórdia da minha vida, e Jesus intercede pelo seu sangue no propiciatório, no santuário celestial, aonde está a arca que eu guardo para ele, porque eu sou um proclamador da graça. Por que eu proclamo a graça? Porque eu sou Israel que guarda os mandamentos de Deus. Eu proclamo ao mundo: vocês serão condenados, porque Deus instituiu a sua lei. Eu sou um guardador, um receptador da lei dele. Aí eu falo: aceitem a Cristo na sua vida para que não sejais condenados pelos mandamentos de Deus. É por isso que eles andam juntos. É por isso que você e eu nós guardamos os mandamentos. Nós guardamos, não é obedecemos. Somos guardadores. E lá no céu, o propiciatório é Jesus. A aspersão do sangue de Jesus foi feito no Calvário para sempre. Está feito, está consumado. Ele foi para o céu no santuário celestial, a arca está ao lado dele, os querubins cobrindo a arca, a lei de Deus dentro da arca, em cima é o propiciatório. Eu não enxergo a lei, porque se eu enxergar eu morro, porque ela me condena, mas acima está o propiciatório, que é Cristo, e que já aspergiu pela cruz do Calvário e o derramamento de sangue, perdoando os meus pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, eu sou guardador dos mandamentos de Deus. A Igreja Adventista, desde 1844, foi chamada como povo de Israel
para trazer a arca da aliança. Por que é a arca da aliança? Porque é uma aliança de Deus comigo e eu com Deus. Deus com seu povo e seu povo com Deus. A arca de uma aliança, não é a arca de se guardar mandamentos. Eu tenho uma aliança com Deus, porque esta arca está preservada aos 10 mandamentos. E eu preservo, guardo os mandamentos como povo de Deus, e proclamo ao mundo que os mandamentos de Deus estão em vigor e que o mundo será julgado e condenado pela transgressão da lei. Mas como se salvar da lei? Recebendo o sangue aspergido no propiciatório. Você não será melhor ou pior do que eu, porque eu sou pecador como você é ímpio. A mesma coisa. A diferença é que eu aceitei o derramamento do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é porque eu guardo mandamentos ou lei. Eu sou tão transgressor quanto você. Só que eu instituí um advogado na minha vida e fiz parte de um povo que guarda esses mandamentos, essa lei. Mas eu guardo aonde? No entendimento. Eu guardo aonde? Como povo de Israel. Eu carrego os mandamentos ou a arca como o povo de Israel carregava. Eles tinham um santuário para que eles pudessem se colocar no santuário e pedir perdão dos pecados. Era o povo de Deus. Não guardavam mandamentos, mas guardavam a lei, guardavam os mandamentos entre o povo, nos santuários da terra. Matavam o cordeiro, aspergiam o sangue, porque transgrediam os mandamentos. Eu acho que eu estou sendo bem claro. Eu estou tentando repetir para reforçar. Então, nesse momento, a arca na terra recebia-se o povo no terreno fora do santuário, fora do santuário, na entrada eram mortos os cordeiros, o sangue ia para o lugar santíssimo e era aspergido na arca dos 10 mandamentos, porque lá dentro estava a lei. O povo que guardava a lei de Deus e preservava a lei de Deus era tão pecador como qualquer um deles, de todos os filisteus, todos eles eram pecadores igual o povo de Israel. A diferença é que o povo de Israel acreditava que o Messias viria e que o sangue do cordeiro apagava os pecados dele. E durante toda uma vida, os pecados do povo de Israel foram perdoados. Em nenhum momento Deus deixou de aceitar o sacrifício do cordeiro. Amém? Deu para entender? E hoje é a mesma coisa. Nós, como povo de Israel, preservamos os mandamentos. E a Bíblia diz que nós guardamos. Está aqui, está guardado no santuário celestial. E quando eu me achego na porta, através da fé, Ellen White diz, eu entro pelo véu do lugar santíssimo e meu sumo sacerdote intercede por mim. Tá bom? Deu para entender? Não é difícil. A graça é fácil de compreender. Pecadores como nós, temos um céu aberto, um santuário aberto, através da fé, para que nós possamos um dia viver ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós aprendemos isso, nós seremos verdadeiramente o povo de Deus, o povo de Israel, o povo adventista do 7º dia, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, aonde eu encerro, que é o texto. A fé em Jesus é a santificação. A fé em Jesus é o poder que te libera e te liberta da lei. É o poder que te leva ao santuário celestial e você entra aonde está o sumo sacerdote, hoje intercedendo ainda por nós. A sacudidura está acontecendo no nosso meio. Muitos fecharão, endurecerão o coração para não receber a verdadeira mensagem para a honra e glória de Jesus, e se perderão no meio do caminho, infelizmente, porque endurecerão o coração, acreditarão na lei, acreditarão de que, se eles não forem alguém especial para Jesus, Jesus não o aceitará. Isso é falta de fé, isso é mentira,
E aí, quando o homem prega a mentira de que ele guarda a lei, que ele guarda mandamento, ele é o filho do pai da mentira. E não tem dois muros, é um muro só. A verdade e a mentira. Em cima do muro, você está do lado da mentira. Pregando que você é salvo e guarda mandamentos e lei, você está pregando tudo aquilo que o pai da mentira deseja. Antigamente, olha como o diabo é sutil para encerrar. Antigamente, ele infernizava a Deus, mostrando que ninguém guardava a lei de Deus. E não guardavam mesmo. Então, quando Deus disse não matarás, é porque Satanás estava fazendo as pessoas matarem os seus filhos em ofertas aos seus deuses. Quando Deus diz honrar pai e mãe, é porque naquela época era uma desorganização familiar. As pessoas não respeitavam os pais e principalmente as mães, humilhavam, faziam das mães gato e sapato, escravas. Então Deus colocou. Aí Satanás falava: tá vendo? Tá na tua lei, você está colocando, mas você vê como eles não guardam? E Satanás passou uma vida acusando a Deus de que o homem, desde o céu, de que era impossível guardar a lei. Ellen White fala isso. Aí ela diz que é possível sim o homem guardar a lei, mas ela não está dizendo esse homem você e nem eu. É possível que o homem guarde a lei, o Sherry ou você. Não. Ali é uma briga entre Satanás, Jesus Cristo e Deus. E quando ela diz que é possível o homem guardar a lei, ela está dizendo que o Filho do homem se tornou homem, e Satanás não esperava isso, porque ele vivia na acusação da transgressão. Jesus veio e obedeceu. Ele participou 3 anos e meio para fazer Jesus transgredir a lei, para comprovar que ele sempre teve razão como tinha. Aí Jesus veio desmistificar. Um segundo Adão veio, guardou a lei em todos os sentidos. Não teve uma mácula sequer. Morreu e ressuscitou e nos deu vida eterna. Agora, o que Satanás faz? Ele já não mais acusa a igreja de ser transgressora da lei. Não. Aí ele começou a usar ao contrário. Ele começou a usar que você pode guardar a lei. O pai da mentira é malandro, esperto. Como assim, Sherry? Porque depois que Jesus guardou, a força dele de dizer que o homem não guarda é transgressor acabou. Morreu. Ele não tem mais poder de falar, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Essa terra é minha, ninguém guarda a lei. E ele tinha razão, ninguém guardava. Olha, eu trouxe os anjos, agora eu trouxe os homens. Aí veio Jesus e desmantelou a acusação de Satanás. E o que acontece? Satanás coçou a cabeça, e aí o povo de Deus renasceu em 1844, e esse povo começou a trazer a Arca da Aliança para pregar ao mundo que a lei é vigente e que ela vai condenar, mas que há um Salvador e que há um Deus que te aceita de braços abertos como você é e que te dá, através dele, o poder de você produzir os frutos do Espírito Santo. Esse é o caminho de quem está salvo. Não é guardar a lei e mandamentos, porque é isso que Satanás enfiou dentro da igreja adventista e criou uma igreja dentro da igreja adventista. Qual igreja? Laodiceia. Ele criou os perfeccionistas. O que é o perfeccionismo? É aquele que diz que depois de salvo, guarda os mandamentos, guarda a lei. E usa esse texto aqui, está a paciência dos santos, que nós estudamos tão bem hoje, e que se você não ouviu, veja desde o início, você vai ficar maravilhado o que é a graça de Deus. Então, o Satanás hoje, ele inverteu, ele não acusa mais de que você não guarda. Agora ele faz questão de pregar que você guarda. Por quê? Ao pregar que você guarda, você mente. E aí você está condenado porque os mentirosos não herdarão o céu. Isso ninguém fala. Fala só da transgressão de 10 mandamentos. E aí você não guarda, mente e ensina os outros, através dos estudos bíblicos e da sua pregação, de que eles também têm que guardar os mandamentos, porque através do poder de Deus, ele guardará os mandamentos. Então, além de você mentir para você, você mente para os outros, leva fardos que nem você guarda, você leva para outros guardarem. E assim você está perdido, porque você está no mundo de Laodiceia. E essa mensagem é para tirar você de Laodiceia, tirar você das mentiras de Satanás e fazer você ser adventista do sétimo dia, o povo de Israel,
que prega que a legitimidade da lei, ela vai te levar a uma condenação, porém, nós temos um Salvador que pode te agraciar. Esteja no pecado que você estiver, se você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai te salvar, te curar as feridas e te carregar no colo, porque isso é graça. Que Deus te abençoe. Meu nome é Sherry Filho. Se você quiser compartilhar esse vídeo, será de bom gosto e de bom uso, em nome de Jesus. Amém. Até já. E você que está no YouTube, clica no like, deixa um comentário e se inscreva no canal. Tenho mais de 400 vídeos ali falando sobre a graça do Senhor Jesus. E você que chegou agora, assista esse vídeo desde o início. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com o que o Espírito Santo disse nesse pôr do sol. Em nome de Jesus. Tchau, fui.